Boa tarde, pessoal. Então, gente, eu vou gravar essa aula agora para nós, referente à variação genética, sua origem e detecção. Quando nós falamos aqui de variação genética, o que promove essa variação genética, penso eu que vocês automaticamente estão pensando em quê? Em mutação. Então, a mutação é a fonte primária, né, da atuação da evolução. Então, ela cria novos alelos, então ela gera variabilidade. Mas a pergunta é, qual é a origem dessa variação? E como esta pode ser detectada? Então, esses são os principais objetivos da nossa aula. Então, quais seriam os tipos de mutação? A mutação, ela pode ser de substituição de pares de base. Então, o que acontece? Os autores costumam utilizar nomes diferentes, mas a ideia é muito parecida. Como assim? Então, se é uma substituição, que tipos de mutações nós podemos ter? Vamos verificar aqui, nós temos aqui um tipo selvagem. Então, nesse tipo selvagem, você tem aqui códons que especificam a proteína do tipo selvagem. Então, esses códons estão especificando treonina, lisina, arginina, glicina e assim por diante. Vamos verificar o que vai acontecer nesse material genético, né? A mutação é no DNA, mas claro, se alterou o DNA, vai alterar essa trinca. Agora, se vai alterar ou não a proteína, a gente sabe que é outra coisa, porque o código genético é degenerado ou redundante. Então, vamos ver os tipos de mutação. A primeira mutação tem autores que chamam ela de mutação silenciosa. Outros, como aqui, o Griffiths, chamam de mutação sinônima. Então, vamos ver o que significa essa silenciosa ou mutação sinônima. O nome é bem sugestivo, né? Então, o que nós estamos aqui? Olha, veja que houve uma mutação, uma alteração na base nitrogenada. Antes era adenina, agora virou citosina. Então, a gente vê que tem um códon alterado. No entanto, esse códon especifica então, o mesmo aminoácido. Antes, arginina, continuamos com arginina. Então, isso é uma mutação que? Silenciosa ou uma mutação sinônima, né? Você trocou o códon, mas o que? O aminoácido continua o mesmo. Ok. Outro tipo de mutação é chamada de neutra. Ela também conhecida como mutação de sentido trocado. Mas geralmente quando a gente fala mutação de sentido trocado, a gente quer ver o aminoácido sendo trocado. Tudo bem, se você observar, o aminoácido aqui é arginina e aqui é lisina. Trocou o aminoácido. No entanto, mesmo trocando esse aminoácido, essa mutação é chamada de conservativa. Ela vai conservar a função da proteína. Então, você tem lá um códon alterado. Especifica uma substituição, sim, só que de um aminoácido similar, né, uma substância similar a um aminoácido, ou seja, você trocou um aminoácido pelo outro, que quimicamente falando, eles são o quê? Parecidos. Então, isso daqui pode trocar um pouco, digamos, a carga da proteína, mas não vai alterar a função biológica da proteína. Então, é diferente da mutação sinônima, né? Que o aminoácido é o mesmo. Nessa mutação de sentido trocado conservativa, conserva a função, ou mutação neutra, o códon foi alterado, mas o aminoácido também foi alterado. No entanto, quimicamente falando, esse aminoácido ele é parecido com o aminoácido da proteína selvagem, sendo assim, não alterou a função biológica da proteína. Ok. Dando continuidade, você tem uma mutação de sentido trocado. Essa daqui, vocês estão mais acostumados a usar essa nomenclatura, só que ela é não conservativa. Né? O que acontece? Houve alteração no códon, trocou o aminoácido, e esse aminoácido ele é quimicamente diferente do aminoácido selvagem, original, e desta forma você tem uma proteína com a função alterada. E o outro tipo de mutação é sem sentido, stop códon, onde você tem o quê? Um códon de parada. Outras nomenclaturas também são utilizadas, como a mutação de sentido trocado ou incorreto, que seria essa daqui, também é chamado de missense. A mutação sem sentido de nonsense, que seriam terminologias em inglês, mas habitualmente utilizadas aqui. Mas além desse grande grupo de mutações que a gente viu ali, foi tudo substituição. Substituiu um nucleotídeo pelo outro, alterou o códon, mas o aminoácido era similar, ou era quimicamente diferente, ou era um stop códon, ou algo parecido. Mas nesse caso aqui, você tem uma segunda grande categoria de mutação, consiste em deleções ou inserções de um ou mais pares de base. Então, isso vai promover o que a gente
chama de uma mutação de matriz de leitura, né? Ou frame shift. Então, vai deslocar todo o quadro de leitura. Então, é o que a gente chama de indel. O indel esse in seria uma inserção, uma adição, ou del, uma deleção. Então, imagina aqui, você tem uma adição de um nucleotídeo. Quando ocorre a adição de um nucleotídeo, o que vai acontecer? Esse quadro de leitura vai deslocar todo ele. Então, você vai ter o quê? Todos os aminoácidos trocados, né? Então, nós teremos aminoácidos diferentes, todos eles diferentes da proteína original. Tanto seja com uma adição, com uma deleção, você vai ter o deslocamento do quadro de leitura, tá? Então, realmente, esse tipo de mutação geralmente desloca todo o quadro. Veja aqui, uma observação que a gente faz aqui é que a deleção ou a inserção de 3 ou múltiplos de 3 bases, ela não interfere com essa mudança do quadro de leitura, né? Então, veja bem, se você adiciona um par de base, 2 pares de base, você desloca o quadro. Agora, se você pensar assim, em 3 ou múltiplos de 3, você não desloca o quadro. Digamos que você inseriu uma trinca, mas é um códon. Você só está inserindo o quê? Vai ter um novo aminoácido ali. Mas você desloca o quadro de leitura? Não, não desloca. Agora, se você insere 1, 2, 4, né, que não seja múltiplos de 3 ou múltiplos de 3, né, você vai estar deslocando. Então, o fato é, se inseriu 3 ou múltiplos de 3, a gente o que? Não interfere na leitura, né? Não desloca o quadro de leitura. Mas, gente, enfim, se tiver alguma dúvida nessa parte de frame shift, eu já vi alguns alunos me questionando que não tinham entendido muito bem essa questão do deslocamento. Vocês me deem um feedback lá. Né? Como é que a gente pode interpretar esse gel? Com base nessas informações que a gente está falando de tipos de mutações, o que a gente poderia enxergar aqui? Veja que nós temos aqui, esse N é de Northern Blot. Está vendo aqui? Ó, Northern Blot é o RNA. O W é o Western Blot, que é a proteína. Então, você tem uma eletroforese, você tem aqui o gene selvagem, o seu transcrito e o seu polipeptídeo. Então, aqui você tem um padrão de deslocamento de bandas para o RNA e para a proteína. Veja que aqui houve uma mutação. Trocou GC pelo AT. Então, alterou o material genético, alterou o códon e será que alterou a proteína? Quando a gente vê o deslocamento aqui, a gente observa que a proteína, tanto a proteína como o RNA, estão na mesma posição. Então, você tem um tipo de mutação. Sim, é uma mutação porque alterou a sequência do DNA. Mas é uma mutação de um sentido trocar, só que ela é conservativa, né? Ela conservou a função biológica da proteína. Agora, aqui tem uma coisa que chama a atenção. A proteína, ela está bem menor, né, em termos de tamanho aqui, do que a proteína selvagem. Então, houve uma mutação. Então, se a proteína é bem menor, automaticamente você pensa em stop codon. Veja que o DNA aqui foi transcrito. Gente, ele não altera o tamanho do RNA. Então, às vezes você fala de um stop codon, a pessoa pensa que o RNA vai ficar menor. Não, porque a RNA polimerase, ela não sabe o que é o stop codon. Ela faz a leitura do DNA e transcreve. Então, o RNA ele vai ficar no tamanho normal. Tanto é que a posição do RNA está a mesma coisa do tipo selvagem. Agora, o ribossomo, com esse stop codon, o ribossomo vai interferir, vai enxergar aquilo como stop codon e a proteína é bem menor. Aquela mesma linha de raciocínio. Se a proteína é bem menor, ela vai deslocar mais. Então, aqui você vê que realmente essa alteração, essa mutação, interferiu no tamanho da proteína. Agora, por outro lado, você tem aqui uma mutação que é uma adição. Pode ser uma adição ou uma deleção, né, que está o quê? Aumentando um par de base, o RNA. Só que esse um par de base que pode estar aumentando o RNA não é suficiente para alterar, tá vendo? O tamanho do RNA. Então, essa eletroforese, ela não tem essa sensibilidade que com apenas um par de base ela poderia, né, deslocar mais ou deslocar menos. Então, tudo bem. Então, em termos de RNA, você não conseguiria ver alguma alteração. Mas em nível de proteína, você observa que o autor coloca uma setinha para cima ou para baixo. Então, estamos observando que um deslocamento do quadro de leitura, porque a gente não consegue posicionar. Será que desloca mais, desloca menos? Porque vai ocorrer uma alteração no quadro de leitura. Pode ser que esses aminoácidos, esses novos aminoácidos,
pode fazer com que essa proteína desloque mais ou desloque menos, devido à quantidade de cargas, né? Então, isso leva a esse tipo de alteração. Agora, aqui é bem típico, né? Você não vê RNA, não vê proteína, então é uma mutação que na região reguladora. Então, se alterou a região reguladora do gene, como é que a RNA polimerase vai se ligar? Então, se não tem transcrito, muito menos o quê? O polipeptídeo. Mas em termos de consequências moleculares da mutação, o que nós temos? Então, basicamente, você tem dois grupos aqui. É o que nós chamamos de ganho de função e perda de função. Então, o nome é bem sugestivo. Então, ganho de função seria uma mutação que vai dar origem a uma nova função daquela proteína. E a perda de função vai estar perdendo função. Por exemplo, nós temos aqui dois alelos. Veja que apenas uma mutação aqui, ela promoveu um ganho de função. Observe que o autor colocou: essa mutação com ganho de função produz um produto proteico novo, ou em excesso. Então, ou seja, aqui ele mostrou esse ganho de função com uma quantidade a mais de proteína, mas poderia ser o que? Uma proteína com uma nova função. Normalmente, quando se fala em oncogênese, a gente tem o quê? Proteínas de ganho de função. Por outro lado, você tem aqui uma mutação, né, aonde pode ser que você não tenha a expressão daquele alelo ou tenha uma expressão reduzida, né? Então você tem o que? A perda de função. Então você está perdendo função aqui, né? Então você está vendo? Mutação com perda de função reduz ou elimina o produto proteico. Neste caso, ele eliminou o produto proteico. Por outro lado, aqui a imagem está atrapalhando, né? Mas você tem uma mutação com uma palavra um pouco diferente. Ela é chamada de dominante negativa, ela está no alelo 2. Ela produz um produto proteico alterado que interfere na proteína normal. Então, o que acontece? Você tem que o alelo 1, ele expressa. O alelo 1 é normal, então vamos imaginar essa proteína em azul. Aí o alelo 2, ela tem a expressão de uma proteína, digamos uma proteína com tom verde, só que essa proteína ela interfere, além dela estar alterada, ela ainda interfere com o alelo 1. Por isso ela é chamada de uma mutação. Ela é dominante, porque basta uma mutação já está interferindo, e ela é negativa porque ela neutraliza, ela inibe, ela interfere na outra proteína. Tipo assim, imagina a RNA polimerase. A RNA polimerase tem várias subunidades e cada subunidade ela é codificada por um gene. Então você vai ter várias proteínas interagindo, formando uma holoenzima RNA polimerase. Se porventura você tiver uma mutação numa dessas regiões gênicas que codifica uma proteína que atrapalha a interação das outras, isso é um efeito que? Dominante negativo. Sim. Uma outra nomenclatura que é utilizada é a haploinsuficiência. Aliás, essa nomenclatura nós falávamos dela aonde? Lá naquela parte de herança mendeliana, né? A gente já comentou sobre isso. Então, essa haploinsuficiência é quando 50% do produto proteico do gene não são suficientes para a função normal. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois alelos e aqui eu estou vendo que não houve expressão. E que pode ser que esse 50% aqui, desse alelo, dessa região, digamos, recessiva, né, ela pode ser suficiente, isso é normal. Ou pode ser que ela não seja suficiente. Se porventura 50% do produto proteico do gene não for suficiente, isso a gente chama de uma haploinsuficiência. Essa ideia da haploinsuficiência ela é bem interessante porque a gente consegue ver isso direitinho no GeneShox. Né? Esse GeneShox que a gente falava lá naquele primeiro momento de herança parcialmente ligado ao sexo, né? Então, onde eu tenho o GeneShox tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, nessa região par 1, que é uma região pseudo-autossômica, né? Lembra a região pseudo-autossômica nas extremidades do braço curto e nas extremidades do braço longo. Então, veja aqui, pacientes com deleção do braço curto do cromossomo X são baixas. Então, vamos imaginar aqui que aqui tem um cromossomo X, que aqui seja outro cromossomo X. Então, como a gente falou, né, as meninas precisam das duas cópias do GeneShox. Então, eles estão em duas cópias, ele não é inativado. A gente estava falando também nisso com relação à parte epigenética. Mas se aconteceu uma deleção de uma dessas cópias, vai ficar quantas cópias? Ora, dois cromossomos X. Perdeu uma cópia,
vai ficar com 50%. Só que 50% da expressão desses gene shocks não é suficiente para promover um desenvolvimento da estatura normal. Então isso é o quê? É haploinsuficiência, ou seja, o complemento, digamos, a haploide não é suficiente para produzir a estatura normal, né? E aqui, ó, o autor traz para a gente que a deleção apenas do braço longo leva à estatura normal. Então, aí volta a questão da síndrome de Turner, mostrando que há uma correlação entre a deleção do braço curto, o cromossomo X, e a baixa estatura. Então, no caso da síndrome de Turner, a grande maioria dos resultados de Turner, dos cariótipos, elas são monossomias. Então, só tem um cromossomo X. O outro, o quê? Ele foi perdido. Então, ele só tem uma cópia daquele gene. Então, realmente, é uma característica marcante, que é a baixa estatura e está correlacionada com a perda de função associada ao gene SHOX. Então, sim, o gene SHOX ele é fundamental para o desenvolvimento ósseo, como a gente estava imaginando. Estudos sugerem que o SHOX ele atua, então, como um repressor na diferenciação dos condrócitos, para retardar a fusão de cartilagem e crescimento. Então, para lá. Se a presença do SHOX ele atua como repressor, apenas uma cópia do SHOX, ou não tendo ele, ou seja, a haploinsuficiência, vai o que? Acelerar a diferenciação, né, prematura de condrócito. Então, vai acelerar o que? A fusão dessa cartilagem epifisária e, consequentemente, uma parada prematura do crescimento, né, explicando aí o tamanho e importância da estrutura do SHOX. Então, a perda de uma das cópias do SHOX, ou seja, falando agora até em hemizigose, né, hemizigoto, é responsável, agora dado da literatura, por 2/3 da baixa estatura. A falência ovariana e outros aspectos dismórficos e malformações em pacientes com ST, com síndrome de Turner, são causados pela perda de outras regiões do cromossomo sexual. Então, enfim, não é só uma questão de monossomia do cromossomo X. Na aula de alterações cromossômicas, a gente vai ver que a síndrome de Turner é resultante de outros tipos de alterações. Mas sim, concordo com vocês que a grande parte, né, a maior parcela dos indivíduos que têm fenótipo Turner, sim, são resultantes de uma não disjunção paterna, 77% é de alteração paterna, dando origem ao quê? A síndrome de Turner. É a perda de 2 cópias, então, aí que acarreta displasias esqueléticas graves. Então, se tiver pelo menos uma cópia, compromete o desenvolvimento, leva a alterações no desenvolvimento, no crescimento, mas o fato de perder as 2 cópias, você vai ter malformações esqueléticas graves associadas com ST. Então, aqui você teria então um exemplo de haploinsuficiência. Agora, nós vamos puxar o nosso assunto mais para a questão de anemias, de hemoglobinopatias, de distúrbios na hemoglobina, para contextualizar essa questão das mutações. Porque, querendo ou não, aqui nós já apresentamos os tipos de mutação. Então, a mutação pode ser de substituição, indel, inserção, deleção. Os diferentes tipos de mutação pode também ser uma classe de ganho de função, perda de função e assim por diante. A haploinsuficiência. Mas em termos de distúrbios de hemoglobina, de hemoglobinopatias, nós temos aqui esses distúrbios praticamente em 2 categorias. Você tem as anomalias estruturais da molécula de hemoglobina, tipo anemia falciforme, uma mutação de substituição ali na estrutura, né, que vai levar a uma alteração nessas hemácias, que levam a hemácias de forma de foice. Ou pode ser anomalias quantitativas, do tipo, você tem uma grande quantidade de cadeias alfa ou uma grande quantidade de cadeias betas, aí tem o que a gente chama de alfa-talassemia ou beta-talassemia. Uma outra condição, que está aqui no terceiro grupo, ela é chamada de persistência hereditária da hemoglobina fetal. Né? Quando ocorre, a hemoglobina continua a ser produzida após o nascimento. Então, se ela é hemoglobina fetal, você deve estar imaginando, ela deve ser uma hemoglobina que é produzida durante a fase fetal. Mas há uma persistência na fase adulta. Então, nós também temos essa hemoglobina fetal. Só que a porcentagem dela é extremamente baixa, de 1 a 2%, né? Mais ou menos aí. Mas você pode ter uma persistência. Por que isso aconteceria, né? Em que tipo de situação? Será que positivo ou negativo? Veja que essa persistência ela não provoca alteração. Mas, em vez disso, ela pode compensar a falta de alguma hemoglobina adulta. Então, o seu sistema começa a compensar
produzindo todos os tipos de hemoglobina, neste caso, hemoglobina fetal. Mas, enfim, isso daí é algo que a gente vai estar discutindo nessa aula. Mas aqui, então, eu tenho dois grupos principais, que é a alteração na estrutura e na quantidade de hemoglobina, seja da alfa ou seja da beta. É o que, né, o livro do Thompson traz para nós como as hemoglobinopatias, onde nós temos a estrutura e função da hemoglobina, que a gente não vai comentar sobre isso, né? Está mais para a fisiologia, a importância no carregamento de gás, no equilíbrio de gás, na manutenção de pH. Nós temos aqui a estrutura da hemoglobina, a estrutura quaternária, duas cadeias alfas, duas cadeias betas, né? Os grupamentos M, onde vão estar se ligando os átomos de oxigênio. Só por curiosidade, nós temos aí cerca de 280, 320 milhões de moléculas de hemoglobina que ocupam o espaço de cada eritrócito. Mas o nosso foco é mais genético, né? Veja, essas duas cadeias alfa, ao invés de falar assim, a gente pode falar alfa 1, alfa 2, né? Alfa 1, alfa 2, ou então simplesmente a gente vai falar alfa 2, né? Elas são iguais. Então, tá, tudo bem, já era esperado. As duas cadeias alfa são iguais, com 141 aminoácidos, certo? As duas cadeias beta, tudo bem, beta 1 e beta 2 são iguais, mas como você vê essa interação de alfa com beta para formar essa estrutura, essa proteína funcional, nós temos aqui que as cadeias alfa e beta, elas são muito parecidas, são quase iguais, estrutura primária, estrutura secundária, terciária. Então, o que permite essa interação e um bom funcionamento da estrutura quaternária da hemoglobina HB. Ok, mas como é que é na genética, como é que são esses complexos genéticos? Veja que nós temos dois complexos. O complexo alfa, que está no cromossomo 16, que é esse complexo aqui. O complexo beta, que está no cromossomo 11, que é esse daqui. Veja só, no complexo alfa, você tem esses retângulos, né, quadrados, enfim, que são regiões de globinas. Então, as globinas, elas têm várias regiões gênicas. São exemplos de duplicações gênicas muito bem adaptadas para nós. Então, você tem aqui a subunidade, a região zeta, alfa 2, alfa 1. Então, lembra que alfa 1 e alfa 2, elas são iguais, né? Mas o autor só colocou alfa 2 e alfa 1 só para diferenciar, mostrando que tem duas cópias ali. Por outro lado, o complexo beta, ela tem o quê? Uma, duas, três, quatro, 5 regiões, 5 duplicatas e 5 cópias, né? Eu tenho a subunidade epsilon, a gama G é porque o G é de glicina, gama A é porque o A é de alanina, a subunidade delta e a beta. Então, você tem aqui o complexo beta. Mas, então, o que está acontecendo? O fato é, quando você fala alfa 2, beta 2, é porque você está usando a interação dessas duas subunidades alfa com as duas subunidades beta para dar alfa 2, beta 2. Ok, aí você tem o tetrâmero. Mas o que a gente está querendo mostrar é que o que ocorre é uma regulação em desenvolvimento espaço-temporal. Como assim? Vocês estão observando aqui que a gente tem as fases do desenvolvimento. Então, nós temos a fase embrionária. Então, na fase embrionária, você tem hemoglobinas. Essas hemoglobinas recebem diferentes nomes, são compêndios enormes, né? Você tem hemoglobinas de Gowran 1, 2, hemoglobina de Portland, mostrando que a interação dessa subunidade com a subunidade epsilon. Então, uma interação de subunidade do complexo alfa com o complexo beta, nesse caso, quando eu estou me referindo ao complexo beta, estou me referindo à interação de zeta com epsilon, e depois, na hemoglobina fetal, você tem uma interação de quem? Da alfa, essa alfa que vem daqui, alfa 1, alfa 2, interagindo com gama. Né? Aqui o autor só colocou gama 2, então significa que é gama G e gama A. Depois você tem a interação lá na fase adulta, então aqui é a fase fetal. Veja que na fase fetal, como a gente falou daquela persistência no slide anterior, então nós, em adultos, nós temos essa persistência, isso é normal. Você tem cerca de 1% de HbF. Então, HbF que é hemoglobina fetal. Mas após o nascimento, você tem hemoglobinas melhor adaptadas. Então, você tem aqui agora, passa a ter interação da subunidade delta com esse complexo de alfa 2, passa a ser, então, alfa 2 delta 2. Isso é chamado de HbA2.
Só que esse HbA2, ele está aqui em torno de 2 a 3%. E o HbA, então a gente usa muito isso. Você fala HbA, HbS. O HbA é sim que tem maior valor adaptativo para realizar o carreamento de gás pós-nascimento, é resultante da interação de alfa com quem? Com beta. Então, essa hemoglobina, só voltando um pouquinho, essa HbF é uma hemoglobina que tem uma alta capacidade, né, de se ligar ao oxigênio lá na fase fetal. Então, ela está bem adaptada naquele momento para carregar gases de oxigênio para a fase fetal. Então, basicamente, você tem aqui um esquema mostrando dois complexos, cada complexo com várias cópias, né, de globinas. Então, é um exemplo de família gênica de globinas duplicadas. Gente, mas só cuidado com um detalhezinho. Olhando para cá, parece que a gente pode ter uma ideia de que esse bloquinho aqui, que é essa cópia, ela está estimulando a ativação dessa daqui. Essa está estimulando essa e assim por diante. Não é bem assim, não. Na verdade, o que o autor está querendo representar é que acontece alguma coisa que na fase embrionária apenas esse gene que vai estar ativo. Na fase fetal, essas duas cópias vão estar ativas e todas as outras inativas. E após o nascimento, essas cópias vão estar ativas e as outras inativas. Nós já falamos sobre isso. É o riboswitch, é o efeito de comutação, é um interruptor liga e desliga. Então, você tem um padrão de distribuição, né, de regulação diferencial da expressão gênica aqui. Então, dependendo se for fase embrionária, ou fetal, ou adulta, você vai ter determinados genes ligados ou desligados. Então, é esse mecanismo que a gente quer mostrar aqui para vocês, como é esse mecanismo de regulação da expressão gênica. Olhando de uma outra forma, em termos gráficos, mostrando aqui esse padrão de expressão temporal, né? Você tem aqui o local de eritropoese, saco epitelínico, fígado, baço e, claro, medula óssea. A gente pode observar que ao longo do desenvolvimento embrionário, fetal, pós-nascimento, o que nós temos aqui? A subunidade, veja aquela subunidade zeta, epsilon, olha a subunidade alfa. Ela se mantém ao longo bem estável, ao longo do desenvolvimento, finalzinho do embrionário, já fetal, adulto, então ela se mantém. Agora, o que a gente observa é que ocorre uma permuta. A gama, aqui eu sei, alfa 2 e gama 2, então já sei que é hemoglobina fetal. Mas após esse período fetal, olha, após o nascimento, você observa que depois do período fetal, em direção ao nascimento, ocorre um decréscimo de gama que vai sendo progressivamente substituída pela subunidade beta. Aí a gente vai ter quem? Alfa 2, beta 2, que leva a que a gente chama de HbA. Mas olhando assim, então nós falamos basicamente a mesma coisa, só que a imagem anterior estava de um espectro e essa imagem está mostrando de um gráfico um pouquinho diferente. Mas se a gente observar aqui, se acontecer, por exemplo, uma mutação na subunidade beta, ela não tem problema nenhum na fase pré-natal, né? Porque ela só tem a sua expressão, né, na fase pós-nascimento. Então, digamos, se o indivíduo ou se essa criança ela teve beta-talassemia, você não teria alterações clínicas na pré-natal, só depois. Agora, é claro, se for alguma alteração que comprometa alfa, né, gama, você já vai ter alterações aqui bem mais pronunciadas, principalmente quando está envolvendo a subunidade alfa, né? Ok, então isso, né, porque tem a HbF, que vai estar mantendo a sobrevida desse embrião, desse feto. Tá, tudo bem. Então vamos agora só comentar dessa redução, né? Que mecanismo estaria envolvido pela redução de gama e pela elevação da subunidade beta. Então você tem aqui que o produto, então nós temos aqui, enfim, vários estudos referente a isso, mas você tem um gene que é o BCL1A. O produto desse gene é um fator de transcrição. E esse fator de transcrição, ele normalmente silencia, ele inibe a expressão da gama-globina. Então, se ele é um produto, é um fator de transcrição que vai silenciar, consequentemente vai reprimir
a produção pós-natal da HbF. Sim. Então, isso normalmente, a expressão desse gene leva a um fator de transcrição que vai silenciar a expressão de gama e, consequentemente, gama diminui. Faz sentido. Mas aí, se você pensar assim, poxa, e se esse indivíduo tiver, seja uma anemia falciforme, uma beta-talassemia, não seria interessante fazer com que essa HbF ela pudesse ficar por mais tempo ou aumentar a porcentagem? Digamos que você tem uma alteração na beta, né, e você tem o que? Fica comprometida essa interação de alfa-2 com beta-2, então não seria interessante você ter essa gama, olha, que está lá embaixo. Se qualquer porcentagem que você tiver aqui aumentado de gama, que é a persistência hereditária, seria interessante. Então, pensando nisso, eles começaram a verificar da seguinte forma. Por exemplo, fármacos. Por que não usar um fármaco que vai inibir, suprimir, reprimir a expressão desse gene? Porque se reprimir a expressão desse gene, o que acontece? Ele vai diminuir a quantidade desse fator de transcrição e ele vai o quê? Aumentar a expressão de HbF. Então, se aumenta a expressão de HbF, você vai ter o quê? Então, esse indivíduo vai ter uma longevidade, ela vai ter maior produção de quê? De interação de alfa-2 com gama-2 para realizar o carregamento de gás. Tudo bem que não é alfa-2, beta-2, mas ela já vai amenizar e melhorar as condições clínicas daquele paciente. Então, isso também é uma estratégia que sim, que vem sendo realizada. Dando continuidade, veja que então, esse decréscimo pós-natal normal, nessa gama-globina, ela ocorre também devido à tal da metilação. Né? Aquela metilação que a gente fala, que leva ao silenciamento do gene. Então, seria uma metilação nos resíduos de CPG, citosina, ligada à guanina por uma ligação fosfodiéster, por isso CPG. Então, tudo bem. Então, normalmente, você está pensando assim, então, além daquele gene que nós discutimos no slide anterior, você teria o processo da metilação no resíduo de citosina desse gene e, consequentemente, você estaria o quê? Silenciando o gene que codifica a gama-globina e ela iria cair. Sim, faz sentido. Mas aí você pensa o contrário, mas eu quero é aumentar a persistência. Então, veja aqui, a metilação do promotor ela pode ser inibida por um análogo de citidina, que é conhecido como decitabina. Então, você tem um fármaco, que é um análogo, que vai imitar esse processo e vai inibir a metilação. Então, o que acontece? Quando esse análogo, aqui você não tem citosina, essa decitabina é um análogo da citosina. Então, quando esse análogo entra no lugar da citosina, a maquinaria as metilases, elas não conseguem reconhecer isso como citosina. Então, veja só que interessante. Ele é um análogo de citidina. Então, se ele é um análogo, ele consegue entrar no lugar da citosina. Mas a metilase não consegue enxergar como citosina. Então, começa a comprometer a metilação. Se compromete a metilação, ou seja, compromete o silenciamento desse gene, e esse gene começa a manter seu nível de expressão, ou seja, aumentando os níveis de HbF. Então, é uma estratégia farmacológica que ela sim é importante e observou-se nos grupos de tratamento uma melhora quando você está utilizando esses análogos de citidina como a decitabina. Sendo assim, a inibição da metilação aumenta o nível de expressão da gama-globina, né, HbF, no sangue dos pacientes no pós-natal. Então, aí você tem estudos clínicos realizados com pacientes com anemia falciforme, com beta-talassemia, que são tratados com decitabina e apresentando aumentos na HbF, como a gente pode observar. Então, a coluna em azul escuro é sem tratamento, sendo placebo. A coluna em azul claro seria tratados com decitabina. Então, claramente você verifica que em todos os pacientes aqui, só 13 pacientes, você tem um aumento, né, na produção dessa HbF. Então, o autor coloca para a gente, olha, esse efeito análogo, esse análogo da citosina, ou seja, a decitabina, é um agente hipometilante. Ué. Se ele inibe a metilação, então você tem uma hipometilação, né, aumentando os níveis de HbF nesses 13 pacientes, como a gente colocou. Observe uma ampla variação entre os pacientes, os níveis de HbF, e
cada paciente mostra um aumento, né, significativo dessa HbF durante a terapia que foi utilizada. Então, realmente, você tem ali um tratamento, uma farmacologia importante para contornar, pelo menos, para você ter o que é, porque a qualidade de vida do paciente com HBS, ela é muito complicada. Então, se você tem ali algo que consegue melhorar os níveis de carreamento de hemoglobinas, como nesse caso aqui, aumentando, mesmo que não seja o alfa-2, beta-2, ou pelo menos aumentando o nível da HbF, você vai ter uma condição clínica bem melhor. É o que acontece com esses resultados aqui. Mas, veja, como é que seria? Porque a gente está falando que esse gene, em um dado momento, está ligado, depois ele está desligado. Como é que seria esse controle da regulação da expressão gene? Como é que seria esse controle? Então, essa região é a região chamada de região controladora de locus. É sugestivo, né? Controladora de locus, deve controlar alguma coisa. Que locus ela vai controlar? Essa região LCR, ela está tanto no complexo beta quanto no complexo alfa. Essa região, ela tem 5 sítios que são hipersensíveis a DNAs de 1. Então, essa enzima, ela consegue reconhecer esses 5 sítios, olha, está aqui, 1, 2, 3, 5 sítios na região controladora de locus, consegue abrir a cromatina para promover a interação de fatores de transcrição para promover essa regulação. Então, essas DNAs vão promover uma configuração aberta da cromatina nessa região e permitir a ligação dos TF. Lembra que lá em eucarioto a gente falava muito dos fatores de transcrição, que a gente até comentava, em procarioto não tem isso, mas em eucarioto a RNA polimerase precisa desses fatores de transcrição. Então é aí que está a chave de entender como é que é esse processo de regulação. Inicialmente, claro, não se sabia, desconhecia essa região, mas houve um indivíduo claro, aborto, né, não tem como ter sobrevida, mas observou-se no material desse embrião, feto, uma talassemia hispânica. É comum também, gente. Esse nome da talassemia, pode ser o nome do hospital, o nome da cidade, da região, enfim. Mas o que está acontecendo é que ela tem uma epsilon, gama, delta, beta, uma deleção, né, em toda a região. Como assim? Porque quando você fala nessa região, na verdade, nenhum desses locos eles estão deletados. Foi feito sequenciamento, verifica que todos aqui estão indo. Eles descobriram que o que aconteceu na verdade foi uma deleção numa região que fica upstream ao epsilon, chamada de região que eles deram o nome de região controladora de locus. Então mostra que, gente, essa região controladora de locus não é a mesma coisa que promotor. Né? Promotor é uma região reguladora que controla a transcrição, a expressão do gene, concordo com você. Mas a região controladora de locus é algo assim mais específico dessas células sanguíneas aqui. Então, quando ocorre uma deleção dessa região, que é a tal LCR, o que acontece? Não tem como ter expressão de nenhuma dessas hemoglobinas. Então, é como se você tivesse tido uma talassemia com a deleção de todas elas. Mas, na verdade, não são elas que estão deletadas, e sim essa região controladora. Então, isso mostra a tamanha importância dessa região de locus controladora de locus. Se ela não tiver, nada feito. Então, eles conseguiram identificar essa região. Vamos relembrar um pouco essa questão. Nós temos aqui vendo um esquema de eucarioto, o mais um da transcrição, exons, índices, e aqui você teria a região reguladora, região promotora, operador, elementos proximais, distais, a presença de um transcrito primário, transcrito maduro, remoção de órgãos. Tá, mas eu não vi aqui a região controladora. Ah, tá, essa imagem está mais interessante. Veja. Gente, são imagens que a gente usou lá na biologia celular. Só peguei o slide e puxei para cá de novo. Eu tenho a região do promotor, elementos proximais, então região do promotor, olha só isso aqui. Isso daqui são os elementos reguladores distais. Lembra que a gente falava que lá o procarioto, essa região reguladora, a estrutura do gene, em média, ele é bem menor. Mas que em eucária, essa distância era muito superior, muito maior, por isso que o tamanho médio do gene de eucarioto é bem maior. Então, olhando para cá, você começa já a ver aqui, LCR, região controladora de locus. Então, o que parece
é que essa região controladora de locos, que a princípio estaria distante, devido a esse loop que está havendo no DNA, é como que se essa região controladora estivesse em um determinado momento longe, mas agora ela passa a ficar o quê? Perto desse local. Você tem insulator, silenciador, enhancer. Lembra? Do enhancer é o quê? Um fator de ativação. Então aqui essa imagem ela é interessante porque ela já localiza para a gente, mostrando para a gente que o LCR não é a mesma coisa que o promotor. São elementos distais ao promotor e que são muito importantes, pois eles vão estar se interagindo com o promotor para ligar ou desligar um determinado gene. E aqui a gente falou, né, naquele enhancer, que seria um fator ativador, que ao interagir com essa região do promotor ou de fatores de ativação, ela iria dar um loop no DNA, né, promovendo que essa interação mais próxima de fatores de transcrição, de coativadores, com a polimerase para realizar a transcrição. Tudo bem, aqui foi só assim para a gente refrescar a nossa memória e para a gente voltar de novo para a hemoglobina. Então, o que nós temos aqui? Então, o locus beta da globina humana, gente, tanto faz, tá? O alfa também tem o LCR, mas o beta acaba sendo mais trabalhado. Então, ele tem esses sítios hipersensíveis que a gente falou, da região controladora de locus, e essas regiões duplicadas aqui. É isso? Olha só que interessante. Então, o que vai acontecer é, esses fatores de transcrição, eles são realmente extremamente importantes, pois eles é que vão mediar que região vai ser expressa. Então, o que significa isso? Olha, significa dizer que eu tenho na fase embrionária, na fase fetal, determinados fatores de transcrição que ao se interagir, né, porque lembra, a DNA vai abrir a cromatina. Esses fatores de transcrição, quando se ligam com essa região do LCR, está faltando o número 5, né, são 5 sítios, elas vão conduzir essa região para a região embrionária, vão conduzir, ou seja, promover a interação dessa região com a fase fetal. Nesse caso aqui, esses fatores de transcrição são proteínas ali que, por exemplo, podem estar sendo sintetizadas na fase pós-natal e eles vão levar esse LCR para interagir com quem? Com delta e beta. Então, você vê claramente que é uma regulação da expressão gênica temporalmente, né? Dependendo do que, né? Se é a fase embrionária, fetal ou adulta, você vai ter diferentes fatores de transcrição que vão guiar a expressão desses genes para cada região. Então, basicamente é isso. É um liga e desliga que nós temos ali. Tá? Então, aqui, gente, vou deixar essas informações, né? Vocês podem dar uma olhada. Esse tem um artigo, a linha de raciocínio mesma, mas veja só, esse domínio ele está silenciado, porque é uma linhagem não eritróide. Isso por quê? Porque a gente está falando da DNase 1. Agora, quando é uma linhagem eritróide, ela o quê? Esse domínio vai se abrir porque essa DNase 1, juntamente com outros fatores, vai promover a abertura dessa cromatina. Lembra que eu estava falando daqueles fatores de transcrição? Aí você tem aqui, olha, essas proteínas coloridas aqui seriam então esses tais fatores de transcrição que estão se ligando ao LCR para levar esse LCR para se ligar com o complexo de formação de pré-iniciação, juntamente com o promotor. Então vamos imaginar que aqui seja a fase adulta ali, pós-natal, que tem a estrutura da hemoglobina beta ali. Então, essa interação vai levar isso para cá e vai promover o que nós falamos na imagem anterior. Então, aqui você tem um grupamento LCR, tá vendo? O loop que ocorreu, e você tem vários tipos de proteínas aqui, né? Mas a gente está mais preocupado em entender esse liga e desliga guiado pelos fatores de transcrição. A gente não precisa aqui estar decorando, nomeando esses vários fatores de proteínas, como TBP, que é uma proteína de ligação ao tata-box, CBP, são proteínas de controle. Nesse caso, são todas o quê? Coativadoras. Então, basicamente, é isso que acontece na regulação da expressão gênica de hemoglobinas. Tá? Ok. As principais classes de variantes, então, estruturais, lembra que a gente falou assim, olha, tem variante na estrutura e na quantidade. Então, aqui eu tenho variantes estruturais. Vamos dar um exemplo? Claro que não pode faltar a nossa famosa e velha HBS. Ocorre por uma substituição de um único nucleotídeo, tudo bem. Aonde? Cadeia beta.
substituindo a glutamina na posição 6 pela valina. Então, o que acontece? Essa HBS em estado desoxigenado, ela vai se polimerizando, né? E essa polimerização altera a estrutura do citoesqueleto e forma aquelas estruturas em formas de foice. Então, são as células falciformes, levando vasoclusão e hemólise, padrão de herança autossômico recessivo. Ok. Aí você tem vários tipos. Aqui seria a HBC, também substituição. Começa a observar isso. De novo, substituição de um único nucleotídeo. Também na cadeia beta, substituindo um aminoácido pelo outro. HBC oxigenada tende a cristalizar, e essa cristalização altera, sim, a membrana, as células vão se tornar mais rígidas, menos flexíveis, isso é um problema, porque a gente sabe que essas hemácias precisam passar pelos capilares. Uma coisa é a hemácia passar numa artéria, numa veia, mas o nível de capilar ela precisa se deformar e depois ela volta, ela tem que ter flexibilidade. Então, na HBS tem esse comprometimento, na HBC também. A membrana ela vai ficando mais rígida, menos flexível, levando um quadro de hemólise. Pode ser uma hemólise, sim, leve, ou pode ter uma combinação, né, de um HBS com HBC autossômico excessivo. Hemoglobinas instáveis, como a hemoglobina aqui, substituição de novo. Cadeia beta, que coisa engraçada, gente. Por que será? Né, eu já falei 3 tipos de mutações em hemoglobinas diferentes, né, falando de HBS, HBC, lembra que estou falando aqui de fenótipo, né? Mas todas elas na mutação na cadeia beta. Porque parece que é mais provável de acontecer essa mutação na cadeia beta. Por que não seria na cadeia alfa? Eu queria que vocês dessem uma olhada para mim. Então, é uma hemoglobina instável, leva a precipitação de HB, hemólise e também leva a baixa afinidade pelo oxigênio. Neste caso, ela é dominante. Mas vamos focar na HBS, né, que sim, é sempre a mais prevalente, né, é a mais estudada. Então, os indivíduos heterozigotos, o HBA e o HBS, eles têm um traço falcêmico, clinicamente são normais e tornam-se falciformes in vitro ou em baixas pressões de temperatura. Então, veja só, esse indivíduo HBA-HBS, em situações normais, as suas hemácias, o que eu estou falando de situação normal? Normal em termos de pressão parcial do O2, as hemácias são normais. Só que pode ocorrer uma alteração no fenótipo dessas hemácias se você tiver o quê? Alterações bruscas de pressões parciais, como hipóxia, acidose, vasoconstrição, infecções, despressurização, grandes altitudes, mergulhos, um esforço físico acentuado. Isso pode alterar, né, a pressão parcial do oxigênio e esse indivíduo que é portador, ele sentir ali um cansaço, um incômodo, ele ter o quê? Se tornar falcêmico, as suas hemácias. Então, o indivíduo que é HBA, HBS, ele clinicamente ele é normal, tá? Mas como é que é as suas hemácias? As suas hemácias não são em formato de foice? Ou será que é assim? O HBA, 100% das células normais, né? O HBA-HBS, será que é 50%? Tipo, 50% das células normais e 50% das células em formato de foice? Como é que é isso? Porque se você falar assim, aí o HBS, todo mundo afetado, é como se você estivesse falando de uma herança intermediária, mas não é, né? Você tem aqui uma herança autossômica recessiva. Então, como seria esse padrão de hemácia? Então, como é que você tem um indivíduo que você verifica que esse indivíduo ele é clinicamente normal, mas como é que estaria o padrão das suas células sanguíneas se fosse fazer um teste falcêmico, né? Um teste laboratorial? Dá uma olhada pra gente, eu fiquei curioso com relação a isso. Tá certo, vamos prosseguir aqui. Outro tipo de hemoglobina, a hemoglobina de Hyde Park, também chamada de HbN, de novo, substituição. Estou curioso para saber por quê. Cadeia beta. Substitui um aminoácido pelo outro, essa substituição torna esse ferro do grupo N um tanto resistente. Tem uma enzima chamada de metahemoglobina redutase, e ela é responsável por essa alteração na estrutura da proteína, só que como essa mutação interfere nessa metahemoglobina, consequentemente o paciente fica cianótico. Então você tem um problema aqui também, e ela é dominante. Outro tipo de hemoglobina, né? Também substituição, cadeia beta, né? Ela mantém essa hemoglobina em sua estrutura com alta afinidade pelo oxigênio, isso também é um problema.
Porque se você tem uma hemoglobina que tem uma alta afinidade por oxigênio, né, que vai levar HbO2, isso também leva a um quadro complicado, porque os tecidos precisam desse oxigênio. Então, em nível de capilares, tem que ocorrer o quê? Um deslocamento da curva de dissociação. E dessa hemoglobina ela tem que liberar o oxigênio. Né? Então, isso daí é o que vocês já viram, vão ver lá em cardio, né? No deslocamento do equilíbrio Bohr, né? Deslocamento da curva para a direita, para a esquerda. Muito bem, então, mas, de forma geral, o que nós estamos vendo aqui não alterou. Eu não falei assim, olha, alterou a quantidade da alfa, a quantidade da beta. Você tem uma mutação na estrutura, né, do gene que codifica essa proteína, e essa mutação na estrutura está comprometendo aqui o carreamento de gases, né, levando a diferentes tipos de hemoglobinas aqui, que comprometem, obviamente, a sua função. Sim, então veja que nós temos aqui no indivíduo com anemia falciforme, né, você teria aqui a mutação, né, de substituição, né, um códon normal, um códon falciforme, aonde você tem glutamina sendo substituído por valina. Tudo bem. Veja que a HBS em solução oxigenada, não tem problema, mas quando ela vai para a região desoxi, ela vai se polimerizar. Né? Algo que não acontece quando não tem a mutação. Aqui no esfregaço sanguíneo, é aquilo que eu estava tentando entender. Você tem aqui, olha, HBS, sabe? Hemácias em forma de foice. Mas como é que é isso? Será que o indivíduo HBA, HBS, ele vai apresentar esse quadro? Ele vai ter células em forma de foice ou não vai ter? Como é que é? Como é que é isso, né? Então, a gente vai ter uma heterogeneidade celular, mas essa heterogeneidade significa que vai ter células normais, células falcêmicas. Como é que fica isso para esse paciente que ele é portador, né? Então, eu fiquei na dúvida com o paciente portador e eu queria que vocês dessem uma olhada para mim. Muito bem. Para a gente verificar essa parte aqui, observe aqui para a gente. Você tem a HbA, a hemoglobina. Ela está no momento oxigenado. Veja que beta-A, ou seja, está normal. Na fase desoxi, olha, alfa também normal. Então, você veja que, seja numa fase oxigenada ou numa fase de desoxigenação, a hemoglobina, a sua estrutura não alterou. Tá, tudo bem, A e C é legal. Mas quando a gente vai para a letra B, a mutação antes era beta-A, agora é beta-S. O que se chama de HbA, agora aqui é HbS. Essa mutação, né, essa substituição de um aminoácido pelo outro, acaba que no estado óxido está tudo bem, não tem alteração. Mas quando ocorre no estado desoxi, aumenta a afinidade de ligação dessa região, né, desse aminoácido, que trocou um aminoácido pelo outro, por essas regiões e acaba formando o quê? Esses polímeros. Então, aí que você tem a formação de polímeros ali, que leva aquela estrutura em formato de foice, que vai levar a vasoclusão, interferência, isquemias, dores, né, infecções, que seria o quadro da anemia falciforme. Muito bem. Algumas informações, né, sobre a HBS, né? É uma doença que tem distribuição geográfica característica, mais frequentemente África, menos comum na área mediterrânea, na Índia e em países para os quais as pessoas dessas regiões migraram. Então, realmente, ela é endêmica da região da África. No nosso continente também ela tem bastante. Agora, quando se... não, isso aqui depois eu falo. Veja que, em termos de frequência, você tem aproximadamente de 1 a cada 600 afro-americanos, nasce com a doença, que pode ser fatal já na primeira infância. Né? Então, essa prevalência é uma coisa muito complicada. Né? Tipo assim, a sobrevida de um indivíduo que tem HBS, por exemplo, nos Estados Unidos, pode chegar a 50 anos de sobrevida ou até mais. No nosso... Agora, por exemplo, em continentes como na Zâmbia, na África, em países, né, do continente africano, você pode estar falando de meses, anos. No Brasil, a estatística é muito complicada, porque você tem relatos, né, de pacientes com meses até 45, 50 anos. Aí, claramente, você já pensa na desigualdade territorial que nós temos aqui. Então, a HBS, a prevalência na população brasileira é de 1 para 10 mil,
E o HbAS, ou seja, o traço falciforme, o portador, ele é assintomático e a prevalência na população de 2,1. Só que aí, dependendo da região, por exemplo, Bahia, por causa de colonização, você já tem uma prevalência bem maior, ao passo que Santa Catarina, na região sul, você vai ter uma prevalência bem menor por causa de colonização europeia, né? Então, você vê a inserção aqui do alelo, né, do HBS, vindo, né, do continente africano nessas situações. Mas em termos de sintomas, o que nós teríamos aqui? Anemia, atraso no crescimento, desenvolvimento, esplenomegalia, infecções repetidas, dactilite, né, que seria a tumefação dolorosa das mãos ou pés, pela oclusão dos escapulares, infartos vasoclusivos, vasoclusão óssea, infecções bacterianas, renal, infecções pulmonares. Então, você tem vários sintomas, nós pincelamos só alguns aqui. E para tratamento, já tem infecções, antibiótico, penicilina, hidroxiureia, butirato. Veja que esses fármacos, eles aumentam a hemoglobina fetal. Você vai falar que engraçado, a gente estava citando fármacos lá atrás que estariam o quê? Aumentando a HbF. Exatamente aqui, olha. Então, você tem outros fármacos que aumentam a hemoglobina fetal. Por quê? Para tentar compensar aquele mau funcionamento da alfa-2 beta-2 por causa da mutação que aconteceu onde? Para variar, na cadeia beta. Né? Isso vai amenizar, reduzindo essas crises dolorosas. Transplante de medula óssea, né, seria ter o mais indicado, só que a taxa de sucesso, a taxa de sucesso é muito boa, o resultado. O problema, claro, são as questões de rejeição, a dificuldade de você achar um indivíduo compatível. Né? Pode ser também realizado um DGP, um diagnóstico pré-natal, pré-implantacional, onde você pode, digamos, gerar ali um embrião, onde aquele embrião é geneticamente compatível com outro indivíduo. Aí você estaria indo mais para uma manipulação na engenharia genética. E em termos também de diagnóstico aqui, pode estar realizando a procura do tipo de hemoglobina, que a gente foi citando várias, né? HBS, HBC, né? HBM e assim por diante. Você pode estar assim pesquisando qual é o tipo de mutação que aquele indivíduo tem. Então, realizando o teste de eletroforese, PCR e realizar o teste de afoiçamento, que seria um esfregaço, né, de células falcêmicas, que seria de forma mais simples. Mas assim, observando essa linha de raciocínio, algo que é muito discutido, que sempre quando a gente fala de anemia falciforme, você tem assim, a vantagem do heterozigoto. O heterozigoto, vamos localizar ele. Tá aqui. É o indivíduo HbA-HbS, certo? O indivíduo homozigoto e o indivíduo homozigoto HbS-HbS. Então, quando a gente fala assim, a vantagem do heterozigoto, automaticamente o que a gente pensa? Malária, né? Infecção pelo plasmódio, certo? Ok. Vamos dar uma olhada na seguinte situação. Veja que esse indivíduo normal, nas suas hemácias, a infecção pela malária, ela se multiplica. Faz sentido. As células sanguíneas, né, o plasmódio tem um ciclo eritrocítico e o exeritrocítico. O ciclo eritrocítico está se multiplicando, ele precisa do oxigênio, vai promover o que? O rompimento, liberação de merozoítos, de toxinas, e o indivíduo está infectado. Né? O indivíduo vai ficar doente, vai sofrer as sequelas da malária. Então, realmente, o indivíduo HbA, ele apresenta um baixo valor adaptativo na presença da malária. Aí você associa o quê? A região do norte do país, que tem uma região com maior índice de malária. Tudo bem. Agora, veja o indivíduo com portador. Esse indivíduo portador, ele é HbA-HbS. Tá, então esse indivíduo portador, ele não tem as células normais? Ou ele tem as células alteradas? Veja que aqui, esta célula, ela tem uma morfologia que é a mesma dessa daqui. Então, para lá. Quer dizer que o indivíduo que é HbA-HbS, ele tem as células normais, mas não teria células em formato de foice? Não. Em formato de foice HbS-HbS? Tá, mas tá bom, vamos voltar mais um pouquinho. Veja só, o que está acontecendo? O plasmódio, ele precisa de oxigênio. E ele vai encontrar esse oxigênio nas células sanguíneas. Só que na medida que ele vai consumindo o oxigênio dessas células sanguíneas, altera a pressão parcial do gás. Opa, quer dizer que uma célula normal, ela pode se tornar uma célula que? Falcêmica. Mas quando, na medida que essa célula, que a gente está chamando de um tamanho normal,
está se tornando falcêmica porque o plasmódio está se multiplicando e consumindo o gás oxigênio, mas quando ela fica na fase de falcização, o que acontece? Já não tem mais oxigênio. Então, se não tem oxigênio, o que você vai ter? Você vai ter o que? O ciclo sendo parado. Então, passa a ter uma multiplicação bem mais lenta ou uma pequena carga de parasitas ali. Por isso que esse indivíduo passa a ter uma malária leve ou ausente ou sem anemia nas células falciformes. Então, realmente, quando você olha para esse indivíduo aqui portador, ele apresenta um maior valor adaptativo, claro, em regiões o quê? Endêmicas de malária. Né? Então, quer dizer que o indivíduo que é portador, o HbA/HbS, as células deles são normais? Então, gente, lá naquele teste, quando você vai fazer um teste clínico, o teste de falciforme, ele promove in vitro, lá no laboratório, ele provoca uma queda, uma desoxigenação. Se ele provocar uma desoxigenação, ou seja, o que acontece? Né? Só que essa alteração da pressão de oxigênio é rápida. Se for nas células normais, vai alterar? Não, não vai. Mas se o indivíduo for portador, né, ou seja, ele vai ter células dele que vão ficar o quê? Em forma de foice. Então, quando você vê naqueles fregaços sanguíneos, células normais e afetadas em forma de foice, mas é porque houve o que? Uma provocação nesse teste de falcização de provocar uma rápida queda na alteração da pressão parcial do oxigênio e, consequentemente, levar à formação de foice. Então, no indivíduo que é portador, você vai conseguir ver essas hemácias em forma de foice, mas nesse indivíduo aqui não, tá bom? Então, isso responde aquela nossa pergunta sobre como é que fica essas células sanguíneas aqui. Agora, aqui você vai falar, mas esse indivíduo aqui, ele já é HbS. Então, o plasmódio, ele não consegue sobreviver, concordo, mas né, convenhamos. Esse indivíduo, além de não ter, né, ou seja, não vai ter a presença do plasmódio, mas ele tem todas as interferências presentes por causa da patologia, tá bom? Ok, então, gente, basicamente foi isso, né? Qualquer dúvida, né, ao longo das nossas aulas, vocês podem a gente pode estar discutindo sobre isso. Tá joia, gente? Né? Boa tarde para vocês.